Abrindo a sexta temporada do nosso Farol, agora Farol Nacional. Farol mudou, o Farol está melhor, mais qualificado, com mais conteúdo interessante para você e ninguém melhor para abrir essa nova temporada do que a veterana aqui no Farol, Leilani de Paula, treinadora física e comportamental, gentilmente mais uma vez conosco. Leilani, antes de mais nada, seja muitíssimo bem-vinda a essa nova fase do Farol Nacional. Muito obrigada, mais uma temporada juntos. Que privilégio meu. Muito obrigada, Roberto. Bacana. Bom, estamos vivendo aí a Semana da Mulher e eu preparei 12 perguntas, não necessariamente muito comportadas para você. O que você acha? Vamos lá? Podemos fazer? Olha, você sabe que eu já aprendi a rebolar em saia justa, né? Vamos lá, manda o que você tem para mim hoje. Então, vamos lá. A primeira pergunta é muito fácil. Leilani, o que deixa uma mulher furiosa? Furiosa. Mentira. Mentira é uma coisa que me deixa muito brava. Mentira. Que é aquela coisa, né? Mentira tem perna curta. E se tem uma coisa que os homens não sabem fazer, é mentir para uma mulher. Você sabe que a mulher, ela fareja a distância uma mentira. Verdade. Ela, nossa, isso tem um faro, assim, à distância. A gente consegue pegar aqueles pormenores, sabe? No piscar do olho, no jeito que mexe a boca para pra falar uma mentira, o comportamento, o corpo fala, a gente já se entrega. Então, olha, quer deixar a mulher muito brava, furiosa, é mentir para ela. Você sabe que não era bem essa assim, a pergunta, mas já que você foi tão, digamos assim, Direta. precisa na resposta, porque tem determinadas mulheres que choram, né? A depender do grau da fúria, né? Sim, a gente tem essa parte emocional da mulher, porque nós, mulheres, choramos 4 vezes mais, tanto em quantidade do choro quanto em volume de lágrimas, tá? Do que o homem. Isso é É, comprovado cientificamente. você não E sabia. a gente chora mesmo, porque chega no ápice da nossa raiva, do nosso sentimento, a flor da pele, a gente precisa desabar, desaguar, né? Entendi. Então, e a gente é mais emotiva, sim, os nossos hormônios. Os homens são mais durões, não que o homem não chora, tá? Porque isso também é uma crença que eu acho que tem que acabar isso, porque a gente, como nós falamos sobre vulnerabilidade, é muito importante demonstrar vulnerabilidade em ambos os sexos. Isso é importante. Só que as lágrimas de uma mulher, realmente nenhum homem aguenta. A hora que uma mulher chora, quebra as pernas de um homem. Interessante você falar isso, porque eu choro muito, mas eu choro assim, com filmes que eu gosto, com cenas antigas, com boas recordações e tal. Acho que não é muito comum o homem chorar de raiva, né? É, não, a mulher ela chora de raiva, ela chora de emoção, ela chora de alegria, ou melhor, ela comemora tudo com lágrimas, ela é muito, muito, muito expansiva, ela demonstra, a não ser que ela foi criada para não chorar. Tá. Então, daí existe sim ali uma mulher reprimida, mas uma mulher que foi criada livre para sentir, ela chora e muito. Então, já é da mulher, natureza da mulher ser chorona, sensível. Tá bom. Vamos a um tema mais atual, até porque ele está em contraste com algo que acontecia com mais frequência no passado. E a pergunta é essa: ser mãe hoje, Leilani, é uma escolha? Sim, hoje a mulher pode escolher. Desde o momento que inventaram a pílula anticoncepcional, a mulher teve essa liberdade de escolha. Então, a partir daí, já não foi um acidente de percurso, já não é uma coisa que aconteceu do nada. Então, ou ela se descuidou, ou realmente ela quis correr o risco, ou realmente ela planejou ser mãe. Só que mesmo com todo esse avanço da medicina e com todos esses medicamentos, e tanto o uso da camisinha, ainda existe muitas gravidez indesejadas, que isso eu vejo que nós evoluímos de um lado e involuímos de outro, porque ainda tem muito ato irresponsável de ambos, tanto do homem quanto da mulher. Quantas gravidez indesejada, quantas crianças aí mal amadas, mal assistidas, negligenciadas, e isso vem causando um problema muito grande social, né, Roberto?
Então, mas é uma escolha, ser mãe é uma escolha. E é melhor que você não seja uma mãe se você não estiver pronta para isso. É Sim, melhor sim. que você não coloque nenhum filho no mundo, porque ao passo que você tomou essa decisão, é para o resto da vida. Então, mas você sabe que esses dias eu vi, ainda estamos na segunda pergunta, eu que estou retrucando aqui. Você sabe que eu vi tempos atrás, uma reportagem sobre o fato das mulheres estarem adiando cada vez mais a gravidez, a maternidade, etc., porque às vezes os planos e os compromissos profissionais falam mais alto e tal, e a mulher, às vezes com 30, 35, até 40 anos, essa mulher vive uma fase de plenitude profissional e ela vai adiando. Agora, eu fiquei pensando depois dessa reportagem, Lani, mas tem uma coisa que se chama preguiça, né? Preguiça e experiência. Ela não corre o risco também de adiar lá para longe. Daqui a pouco ela vê que está bom do jeito que está e ela adia o plano de um dia ser mãe? Ou como é que funciona isso na cabeça da mulher, hein? Pois é, o problema também está em adiar e você saber que você precisa encontrar o par ideal para ser o pai da criança. Porque não é assim, ah, eu vou adiar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, depois eu vou engravidar. Porque ela acha que depois, a hora que ela precisa engravidar, ela vai encontrar a pessoa certa. E é aí que está o problema. Daí, às vezes, você não sabe nem escolher o parceiro, porque está naquele desespero do relógio biológico, que acontece muito isso. Daquela vontade, tem que ser agora. Porque agora o reloginho já bateu, eu não posso mais esperar, estou chegando aos 40 anos. Então, a recomendação médica é que você tenha filho antes dos 40, 35, no máximo 37 anos, né? Então, a gente sabe dos riscos de uma gravidez tardia, mas a mulher realmente, hoje, ela pode escolher, ela está estudando, ela está trabalhando, porque antigamente a mulher não tinha planos de estudar, ela não tinha carreira além de cuidar da família, porque os homens estavam no seu lugar de protetor, de provedor da casa, que ele que vai cuidar, a mulher ia para o lar, cuidava dos seus filhos, cuidava da casa, do marido. Então, hoje mudou muito isso. Então, o problema é esse, é você achar que você controla tudo, o tempo de fertilidade, a sua carreira e também a escolha do parceiro. E se ele está afim ainda de ser pai, que às vezes você pode estar em uma relação e nunca ter tocado nesse assunto. E a hora que você decide ser mãe, ele não decidiu ser pai. E muitas vezes a gente quer ser mãe, ele não está decidido a isso, e muitas vezes a relação não vai ser uma relação saudável de casal, de marido e mulher. Porém, ela pode ser mãe, ela pode realizar o seu sonho, mas o casamento pode não dar certo. Porque eu fico pensando o seguinte, né? O homem, aos 40 anos, se transformar em pai, quando o filho tiver 7, 8, estiver entrando na escola, ele vai estar beirando 50. 50, os homens são bem jovens hoje em dia, mas a tal da paciência vai acabando também um pouco, né, Leilani? Tem que pensar nesse aspecto também. O pai pode deixar de ser, né, um pai como essa mãe gostaria que fosse. E a mãe também, né, Roberto? Os dois. Você precisa ter uma vida. Eu decidi ter filho depois dos 35 anos, foi uma Uhum. decisão minha. Eu decidi que primeiro eu ia estudar, fazer duas pós, Tá. trabalhar, depois eu faria essa escolha de ser mãe. Mas eu sei que eu tinha saúde física para isso e maturidade para ser mãe, porque eu falo que aos 37 anos, quando eu decidi, aos 38 que meu filho nasceu, eu fui uma mãe maravilhosa. Eu estava sentindo aquela plenitude da maternidade, e foi tudo muito programado. Eu decidi isso. E a gente fala que quem decide ser mãe, quem decide ter filho é a mulher. Então, eu estava muito plena. Isso foi fantástico para mim. Não poderia ter sido em outro momento da minha vida. Só que eu vejo que muitos homens não acompanham isso. Quando eles deixam para ser pai muito tarde, eles já não têm paciência de correr atrás de pipa, não têm paciência de Exatamente. brincar numa rua, eles já estão sedentários demais. Sim. Perde vitalidade. Mas se o casal, tanto a mulher quanto o homem, são pessoas responsáveis com a saúde, treinam, têm uma alimentação saudável, têm uma mentalidade saudável e com disposição, eu não vejo o fator idade como um impedimento
para ter filhos aos 50 anos. O problema é esse: o quanto tempo você está mantendo a sua vida sedentária, porque o filho te obriga a sair do sofá, Sem a dúvida. sair da cama, a acordar cedo, a noites mal dormidas. Então, o quanto você está disposto a enfrentar isso com vitalidade? A pergunta é essa. Tá bom, tá bom. Vamos à terceira pergunta, então. Leilani, estamos aqui meio que comemorando a Semana da Mulher, né, o mês de março. Leilani, as mulheres se culpam mais do que os homens. O que você acha disso? Nós nos culpamos, facilmente caímos em manipulações, em situações de vítima, com mais facilidade, sim. A mulher facilmente acha que o problema é ela. Então, aí que eu falo que o problema a gente pode se resolver com muito autoconhecimento, terapia, ajuda e muitas conversas com as amigas, porque as mulheres, quando se unem, a gente tem essa facilidade de falar e a gente percebe que muitas estão vivendo as mesmas situações, né? Nós somos muito mais parecidas do que diferentes umas das outras e nós estamos vivendo os mesmos ciclos. Então, é muito importante ter uma roda de amigas, ou uma mentora para conduzir isso, para que elas não se sintam sozinhas, porque muitas vezes a gente fica ali trancada dentro de casa, numa situação que você acha que é só você que está passando por isso, e não é. E é muito comum, principalmente dentro do casamento. A gente vê que muitas mulheres sofrem caladas, e se elas tivessem uma rede de apoio, amigas que elas pudessem contar, desabafar um pouco sobre a situação, uma terapia, uma psicóloga, uma mentora, algum processo terapêutico que ela pudesse se entender como mulher naquele momento, principalmente quem está entrando na menopausa. Então, todo esse peso, essa carga de culpa, essa situação de ser uma vítima da situação muda, porque daí ela vai ter um entendimento muito melhor que tudo isso. Mas facilmente a gente cai, tanto em relacionamentos abusivos, quanto em relações que manipulam a gente e que vai diminuindo a nossa percepção de valor e autoestima e autoconfiança. Legal. Você me faz pensar demais aqui, viu, Leilani? Não estou acostumado com isso. Ixi, ixi, quem Muito, vai deixar muito. embaraçado aí? Eu vou deixar você embaraçado. Tá bom, as mulheres se culpam demais. Os homens se culpam, mas não falam, Sim. né? Esse é o grande problema. E eu fiz essa pergunta exatamente porque, lamentavelmente, nós tivemos mais casos de violência contra a mulher, né? Inclusive no Dia da Mulher, né? No dia em que se festejou o Dia Internacional da Mulher. Lamentável. Dani, em um relacionamento, vamos falar de relacionamento agora. Quais os primeiros sintomas da submissão feminina? E aí eu quero explicar o que eu estou querendo tratar com submissão. Às vezes a mulher ela pensa que está vivendo um conto de fadas, mas ela está sendo, na verdade, submissa em busca de uma relação estável. É aí que eu quero chegar. Você consegue identificar os primeiros sinais de submissão da mulher em um relacionamento? Eu não sei, eu não gosto de falar a palavra submissão, porque submissão é bíblico. A mulher ela é submissa ao marido. Isso é bíblico. Mas não é submissão, é submissão. Ela é o general e é ele que vai para a guerra. Mas ela é aquela pessoa que está ali. Ela está ali junto, ela é uma ajudadora, ela está ao lado desse grande homem, né? Mas a submissão, quando a gente interpreta de um lado tóxico, negativo, eu percebo a mulher dependente emocional, onde ela não tem mais espaço para sentir as vontades dela, ela está a serviço só do outro, não sob uma missão. Então, submissão, biblicamente falando, ela é aliada, ela está ali, ela dá suporte, ela dá base. Agora, a submissão de uma forma, numa relação tóxica, é como se alguém tivesse à frente de tudo e ela simplesmente um capacho. Ela simplesmente está ali para servir. Então, isso daí não é uma relação saudável. Isso pode ser um casamento, mas não é um matrimônio. Tem grande diferença entre um casamento e um matrimônio. Então, a mulher, ela tem que ser sempre ajudadora. Ela é aquela mulher que vai trazer a intuição para o marido, é aquela mulher que vai sempre esperar ele chegar em casa, no ápice do estresse, e ela sempre tem uma intuição, uma palavra, uma direção, e aquele homem vai ouvi-la.
e vai colocar isso em prática, e essa é a conexão entre o homem e a mulher, quando eles estão num matrimônio, né. Agora uma relação de mulher submissa ao passo que o homem pisa e não importa o que ela está Sim, sim. sentindo, seria tóxico, abusivo, uma relação provavelmente narcisista, e ela vai perdendo o seu brilho, ela vai perdendo a sua vitalidade, a sua saúde física e vai adoecendo mentalmente. Porque eu sempre falo que o pior homem não é aquele que bate na mulher, Roberto. Não é aquele que deixa manchas roxas pelo corpo, não. Mas é aquele que faz ela duvidar todos os dias da sua própria sanidade. Isso é muito sério. Exatamente, E é sobre exatamente. isso que a gente tem que combater todos os dias. É, porque não é muito da nossa época, mas é da época dos nossos pais, dos nossos avós, muito provavelmente mais dos nossos avós, mas você sabe que antigamente o pai, né, o chefe da família, o chefe de casa chegava para jantar, se a comida não tivesse pronta, lá vem bronca, lá vem sermão, já vem uma opção de coisa, né? Ou seja, com o tempo, isso foi se transformando. Mas a submissão no sentido objetivo, ela acontecia num passado não tão distante, né, Leilani? Sim, e ainda existe relações assim. Eu conheço pessoas que falam: "Eu preciso chegar em casa antes do meu marido". Isso. "Ai, se eu não estiver em casa antes do meu marido?". Ela não tem permissão de tomar um café depois com as amigas fora daquele horário. E muitas Uhum. vezes ela não pode nem comprar nada. Se ela comprar algo e não falar, ela é punida de alguma forma, não deu ordem para você comprar. Ou então o marido já tem todos os registros, que se ela passar o cartão, ele já recebe um comunicado. Então existe gente que até que tem o radar onde está o marido ou a esposa. Existem relacionamentos assim, mas isso chama dependência emocional. Isso Uhum. é tóxico, a gente sabe disso. Mas a mulher ainda sofre, o número de feminicídio vem só aumentando. E eu vejo que hoje as máscaras estão caindo mesmo. Hoje não tem mais espaço para a violência contra a mulher e nós estamos todos os dias enfrentando essas atrocidades. Todos os dias tem alguém sendo desmascarado, né, Roberto? Porque a gente não aceita É. mais, a gente não pode aceitar. E uma coisa que eu sempre falo é: cuide de suas mulheres. Cuide das suas mulheres, cuide das suas filhas, das suas irmãs, da sua mãe, da sua avó, da bisa. Cuide, principalmente das ex-mulheres também. Cuide das suas mulheres, porque é através do exemplo que os nossos filhos vão aprender. Se a gente quer uma geração de pessoas mais saudáveis e botar fim contra a maldade, a violência, a misoginia, a gente precisa ensinar os nossos filhos como Uhum. tratar uma mulher. E Uhum. tudo isso começa na base. É pai e mãe, é como pai e mãe se relaciona, é como o pai trata uma filha, é como seu filho está vendo o pai tratar a mãe. Então, tudo isso é muito sério. Tudo isso começa dentro de casa. Pega o machismo estrutural, mistura tudo e é o que dá, né? Machismo estrutural é isso aí. Eu me lembro, quando eu me formei, há muitos anos, nós fomos fazer um estágio lá em Brasília, nos tribunais de Brasília, e eu estava com os meus amigos, fomos atravessar a rua, estou falando de mais de 40 anos, e meus amigos, e aí, aliás, nós estávamos de carro, tinham pessoas atravessando a rua e eu reduzi, mas eu não cheguei a parar, mas nós três, eu e mais dois amigos, tomamos uma vaia dos pedestres que estavam lá, que a gente não sabia, que desde aquele tempo Brasília, onde tem faixa de pedestre, você tem que respeitar. Você vê, é uma coisa que algumas cidades pegou, outras cidades não pegou, mas por que eu estou falando esse exemplo da faixa, Leilani? Quer dizer, me É. parece que essa pressão da mídia, dos comunicadores, né, da própria sociedade de uma maneira geral, essa pressão parece que está dando certo. Assim, pelo menos para desmascarar atitudes mais, digamos assim, agressivas desses homens, não tem outro nome do que malucos, que invadem a privacidade, inclusive a privacidade das mulheres nesse sentido, né? Não, tá absurdo isso, tá fora de controle, mas eu lembro que falavam assim: briga de marido e mulher não se mete a colher, pois eu discordo totalmente. Porque você tem que chamar a polícia, você tem que ir lá ajudar uma mulher, não é para você ficar assistindo e filmando, você tem que proteger a mulher. Independente de qualquer coisa, proteja a mulher, porque a força de um homem é 5 vezes maior do que uma mulher. Mesmo que a mulher esteja agredindo aquele homem, não tem justificativa a mulher apanhar de um homem. Então você tem que entrar no meio, separar a briga assim, chamar a polícia, porque se você não fizer nada, pode ser mais uma vítima sendo assassinada.
Então não dá para ficar quieto. Então eu lembro que antigamente as pessoas fingiam não enxergar nada. Escutavam briga de vizinho, fingia que não acontecia nada. Hoje não dá mais para fingir, pode ser tarde demais e você foi cúmplice de não ter chamado uma polícia, de não ter procurado ajuda, de não ter impedido que algo pior pudesse ter acontecido. Então isso é uma culpa sobre você também. Sim, Então eu acho sim. que não dá mais para a gente fechar os olhos, não existe mais não meter a colher. Você tem que intervir, sim. É um ato de violência. Você tem que chamar a autoridade, você tem que tentar evitar qualquer tipo de ajuda, você tem que procurar qualquer tipo de ajuda para que isso possa começar a ser alguma coisa vergonhosa, apavorante e que realmente ninguém vai mais se calar. Está sendo investigado aquele caso pavoroso do estupro coletivo, né, daquela Pois jovem, é. e chegando ao ponto dela ter dúvida se foi violentada ou não, né, Leilani? Quer dizer, será que eu fui estuprada, né? Ela chegou a perguntar em casa. Você imagine uma situação dessa, né? Esse é o extremo do extremo, né? É o Extremo do extremo. extremo. E o mais indignante é o comentário dos próprios adolescentes. É. O que eles falaram na Sim, matéria é o pior sim, ainda. sim, sim. E isso demonstra a falta de educação sexual dentro de casa, de respeito com uma mulher, pai e mãe. Não tem outro meio. É como foi alimentado isso desde a fase da infância dessas crianças. Então, não dá para ficar impune em relação a isso. E a mulher, ela entra no estado de congelamento, porque realmente ela não sabe se ela tá. Ela se culpa, Roberto. O fato de ter acontecido isso com ela se sente culpada. Ela vai Exatamente. colocar a culpa na roupa, ela vai colocar a culpa por ter gostado dessa pessoa, por ter confiado nela. Enfim, ela não quer, ela se coloca culpada para que amenize aquela dor física e emocional no corpo dela. Exatamente. Exatamente. Entende isso? É como se ela causou a situação. Ela tenta dar um significado para aquilo no cérebro dela, se culpando, porque aquilo pode amenizar um pouco a dor dela. É. A gente chega em casa, a gente entra e tranca a porta, né, Leilani? É assim que Pois é. funciona a vida. Se você não se tranca um pouco, mesmo que isso. Bom, isso aí não vai justificar uma agressão, jamais, né? Hipótese alguma, mas as mulheres que muitas vezes elas também vivem a vida loucamente ficam mais expostas, sem dúvida nenhuma. Nada justifica a violência. Mas essa exposição, ela fica maior na medida em que essas mulheres se colocam mais, digamos assim, entre aspas, à disposição também, entre aspas, né, claro, de novos relacionamentos, amizades e tal, até que aparece o gaiato ali, inesperadamente acaba não roubando apenas o coração daquela moça, mas roubando a própria vida, né? Cenas, inclusive, que estamos acompanhando diariamente lamentáveis. Elani, vamos para um assunto mais leve agora. Eu tenho muita curiosidade em saber a sua resposta agora, Ixi. que é a seguinte: tem um negócio que chama assim, as mulheres elas se produzem mais, né, para serem notadas. A gente pensa que é pelos homens, né? Mas na verdade tem uma discussão antiga que as mulheres se produzem para ser notadas por outras mulheres e não necessariamente pelos homens. Isso é mito ou é verdade, minha amiga? Olha, eu tive dúvida em alguns momentos. É claro que eu sempre falei que eu gosto de me sentir bonita, eu sempre me vesti para mim, mas também para receber elogios. Mas o peso de um elogio de uma mulher é muito maior do que o peso de um homem. Porque parece que o homem, qualquer mulher para ele tá bonita, é mulher. Agora, para uma mulher que inveja outra mulher, a mulher que tem dor de cotovelo, a mulher que compete, aquela mulher, quando a gente vê que ela fica calada e te olha de cima e embaixo, doeu. Ela não precisa nem falar nada. E quando a gente recebe de alguma amiga, nossa amiga, como você tá linda, então é tão gostoso. É mais gostoso uma mulher elogiar a gente do que um homem. Porque ainda a gente tem aquela 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 coisa assim, se o homem tá me elogiando alguma coisa, ele quer comigo. Então, ele tá me cantando. Agora a mulher não, parece que é mais genuíno quando a mulher realmente elogia, porque é muito difícil a mulher dar o braço a torcer a outra mulher, dizendo que ela está tão bonita e às vezes muito mais bonita que ela. Então, assim, realmente você fala: "Nossa, então é porque eu tô bonita mesmo". Porque para o homem, a gente fala qualquer saia, qualquer batom, tá tudo perfeito. Então, realmente, o peso do elogio de uma mulher
pode colocar 10 vezes mais do que o elogio de um homem. Quer dizer que se você estiver lá na academia e aparece uma com uma roupinha melhor do que a sua, aquele top mais bonitinho, uma roupa mais moderna, você fica de olho também, né, Nani? A gente olha tudo, viu, Roberto? Tanto as coisas bonitas quanto as coisas feias também. A gente olha tudo. Nada passa despercebido, não. Mas a gente gosta de estar no hype, né? Como diz essa moçada, tá? O que que tá no hype? O que que tá em alta? Qual que é a moda? É claro que nem tudo que tá na moda é bonito. Muito pelo contrário, muitas coisas eu acho, eu sou aquela que fala assim, eu jamais usaria isso. Eu tenho muito bom senso, principalmente para me vestir. Então, e tem coisas que estão na moda, mas o que está na moda nem é adequado à minha pessoa e à minha personalidade. Uhum. Mas a gente olha corpo, a gente olha cabelo, a gente olha unha, a gente olha tudo, dos pés à cabeça. E eu, quando tem algo que eu realmente me impressiono, eu chego na pessoa e falo: o que que você fez para ficar com esse corpo lindo assim? O que que você fez para fazer isso? Então a gente quer saber. Mas eu Uhum. sou muito direta e elogio e quero saber a receita. Falo: o que que você está fazendo que mudou tanto? Curiosa. Agora tem gente que não pergunta, fica olhando e às vezes até fala: "Ah, deve ter tomado bomba." Ou É, então, é. deve estar, sei lá, fazendo o quê? Então, a gente precisava ser mais amigas unidas do que inimigas, porque daí a gente só ganha com isso, né? A gente pode É. trocar as receitas da beleza, a gente aprende uma com a outra, porque é aquilo que eu falei, as mulheres, nós todas estamos passando por fases semelhantes. E se uma pode ajudá-la, fala: olha, eu fiz isso e deu certo, eu fiz aquilo e deu certo, olha que legal, ó, vai lá que está em promoção, essa blusinha que você gostou, vai lá. Então, Isso. tudo isso ajuda a mulherada a se unir. Então, eu acho muito interessante quando a gente tem esse espaço de não sermos rivais, mas sermos amigas e mais unidas. É, a mulher quanto mais madura, mais ela se abre a isso também, né, Leilani? E as mais jovens Sim, talvez nem tanto, né? Nem tanto, até por sim. medo, receio, sei lá o quê, criar, como é que é? Criar adversário, né? Adversária, né? E Leilani, você nós... sabe que está aumentando, Ah, Roberto, a procura de homens novos querendo mulheres mais velhas justamente por isso, porque a gente é descomplicada. é, A gente já não tem mais essa frescura, essa coisa de querer estar perfeita, esperando o cara maquiada, produzida, é, não mostrar esse lado natural, né? E medo de errar na conquista, a gente já não está mais nessa vibe, é, né? é, é. Então a gente já está muito madura, a gente já passou pela maternidade, já passamos por dores nos relacionamentos, e isso está deixando com que a mulher seja muito mais interessante do que uma menina que Sim, não passou por nada disso. Menina de sim, 30 sim. anos, vamos colocar, a mulher é de 30 anos, e após os 40 a mulher muda completamente. É, com todo respeito, a adoção é outra coisa, né? A adoção é outra coisa, né? Completamente diferente do que um relacionamento. É, tudo em nome de que dê certo. Para fechar o primeiro bloco, Leilani, eu sei que assim, é uma pergunta meio pesada, mas eu achei conveniente a gente tratar disso. Quando uma mulher, na sua opinião, se torna invisível socialmente? Invisível. Essa invisibilidade nada mais é de algo que ela mesma está sentindo. Às vezes, um campo vibracional dela também. Ela também não se ama. E quando a mulher não se ama, ela se rejeita, ela se culpa, talvez ela esteja vivendo no papel de vítima. Então, essa invisibilidade também tem a ver com fatores energéticos. É aquilo que ela acredita sobre ela. É aquilo que ela fala para ela todos os dias. Então, eu acredito muito nisso. A gente atrai aquilo que a gente vibra. A lei da vibração é a primeira coisa, para depois atrair o que você deseja. Então, se eu não estou cuidando da minha saúde física, mental, espiritual e energética, eu me torno invisível. Eu me olho para o espelho e eu também não me vejo. Eu não consigo me enxergar. Então, se eu não me vejo, quem vai me ver? Se eu não me amo, quem vai me amar? Então, antes de ter, você tem que ser. Antes de você ter um grande amor, você tem que se amar. Então, eu digo isso para as mulheres que estão buscando um relacionamento, buscando interagir com pessoas.
ter um grupo de amigos. Então eu falo, seja a pessoa que você busca. Se você busca uma pessoa com essas características, primeiro você tem que ser essa pessoa. Então, essa é a regra. Eu falo, a regra de ouro é essa. Primeiro ser para depois ter. Então, primeiro, se ajuste no espelho. Se ajuste. Olhe para você, ouça o que você diz para você todos os dias. Então, se você não cuidar desse seu campo vibracional, se você não se amar, se você não colocar em ordem essas questões físicas, mentais, espirituais, energéticas no alinhamento, você se torna invisível. Beleza. Faz a gente pensar essa Leilani, treinadora física e comportamental, conosco aqui na estreia do Farol Nacional. Agora, todas as quartas, a Leilani conosco a partir desse horário, 7 da noite, 19 horas, a pedidos, né? O pessoal prefere, enquanto tá lá batendo um papo antes do jantar ou fazendo o jantar, dá para curtir a nossa programação. Lembrando, segunda-feira teremos o Sidney Botelho, às terças a Sandra de Ângeles e também às quintas-feiras a Dani Cardoso e sexta-feira, Leilani, não perca o programa de sexta-feira com o chefe Stein, quer dizer, não perca todos eles, né? Mas o chefe Stein está muito entusiasmado, vai trazer a partir dessa sexta os seus convidados, né? Inclusive estreando uma reportagem que ele fez em Brasília, no restaurante em Brasília. A Dani continua falando sobre estética e relacionamento e o nosso Botelho falando sobre empreendedorismo. Olha, não saia daí, em 30 segundos eu prometo para você, eu volto para continuar esse papo, tem mais 6 perguntinhas para a Leilani aqui no nosso Farol Nacional. Muito bem, estamos de volta aqui, falei 30 segundinhos, bem rápido. Leilani, vamos aqui para o segundo bloco para a gente abrir esse programa gostosinho, o tempo passa muito rapidamente quando eu bato um papo com a Leilani. Vamos falar de vaidade? Vaidade feminina, separei uma outra perguntinha para você. Vaidade feminina. Leilani, quando o excesso de vaidade atrapalha uma mulher? Todo excesso esconde uma grande falta. Isso é regra. Eu olho para os excessos e falo, quanta falta de amor próprio, quanta falta de autoconhecimento, de autoestima. Então, é uma busca incessante de aprovação do outro. Então, eu vejo que esses excessos nada mais é do que, por favor, me olhe, por favor, me note, por favor, eu preciso ser amada. É sempre aquela árvore de Natal, aquela coisa chamando atenção. Então, nada mais é do que alguma carência. Alguma carência? Eu acho que Carência. tem a ver, acho que tem a ver com isso. Eu nem vou retrucar nessa resposta, porque eu acho que tem a ver com aquilo que eu vou te perguntar agora. As, claro, eu vou usar um termo que acho que todo mundo conhece. As chamadas patricinhas, elas não existem mais, Leilani? Ou ainda existem, só que estão meio escondidas? Olha, agora tem uma geração diferente, né? Então, que elas são super estimuladas por blogueiras. Então, eu não dou conta de acompanhar isso. Graças a Deus que eu não tenho filha mulher, porque eu não sei andar assim, entendeu? Muda demais. Elas falam das blogueiras, então eu falo que até tá perigoso isso, porque elas determinam a moda num grau que as mães não acompanham tudo isso. A gente Uhum. tem que estar antenado a esse movimento online, né? Mas as patricinhas de antigamente, que era da minha época, elas estavam arrumadinhas, bonitinhas, sentavam de perninha cruzada, falava baixinho, a gente já era meio espeloteada, meio mais rebelde, mas as patricinhas, aquelas bonequinhas de luxo. Na verdade era isso, era aquele lacinho muito arrumado no cabelo, aquela escovinha, aquela coisa. E a gente fala, é patricinha. Não é? É É. toda arrumadinha. Ela ia até para a escola arrumadinha. Até o material era da cor de rosa. Então, era o máximo que a gente batia o olho e falava, é Patricinha. Ou por ser de uma família de classe social mais elevada, ou ela tinha alguns objetos ali na escola que era um pouco mais caro. Mas hoje, Roberto, hoje eu acho que já perdemos o controle do que é ser patricinha por conta dessa invasão nas redes sociais e porque a gente não dá conta mais dessa velocidade. E Uhum. já não tem mais a ver com classe social também. Porque hoje uma blogueira, ela tá ali, ela tá no hype, ela tem tantos mil seguidores, ela não necessariamente saiu de uma classe social alta, de repente ela escalou
ali a internet se deu bem nesse meio e hoje ela dita a moda, né, Roberto? Uhum, Então, uhum. e as jovens estão acompanhando, porque simplesmente ela é famosa, ela tem não sei quantos mil seguidores, e aquilo que eu falo, eu não dou conta de acompanhar isso. É, é, é. Então, hoje não é mais, a minha geração não era dessa forma que a gente já colocava aquela etiqueta de essa aqui é a Patricinha, né? A gente Entendi. olhava mais os comportamentos, o jeito dela, de ela falar, o jeito dela andar. Então, assim, a roda das amigas era outro tipo de comportamento. E hoje mudou demais. E eu falo que hoje está muito mais difícil para as mães seguirem esse movimento. Você acha que isso tem a ver com a etiqueta que se ensinava antigamente? Não de uma maneira muito formal, mas as boas maneiras como nós as conhecemos. Existia mais essa coisa de uma certa educação mais reprimida também. Minha filha não pode fazer tal coisa. Não, minha filha só vai fazer isso. Então existia um controle muito grande de mães, pais, e hoje existe uma certa liberdade maior, até na educação dos filhos. Os filhos podem falar abertamente de alguns assuntos que antigamente era muito tabu e a gente nunca ia aprender isso com os pais. Hoje as próprias crianças, adolescentes estão tendo mais até liberdade de falar porque hoje está muito, vamos falar que está escancarado, né, Roberto? Hoje a criança já vem com uma linguagem diferente, já está ali ouvindo um vídeo, já está vendo um meme, já está no YouTube, coisas que a gente não tinha acesso a nada. Então, se hoje a gente está muito mais rápido na informação. E hoje os adolescentes, eles têm a possibilidade de estar trazendo essas informações para os pais. Então hoje a gente já conversa de tudo. Eu converso de tudo com o meu filho, mas eu não tinha essa mesma liberdade com os meus pais. Eu tinha muita vergonha de Sim, sim. perguntar para minha mãe. Eu lembro que quando eu quis perguntar sobre como ter filhos para ela, eu fiquei horrorizada com aquilo, porque eu aprendi com uma amiga. Eu achei aquilo horrível. E eu já tinha 9 anos. Eu não tinha essa abertura de falar isso com a minha mãe. Uhum. Então, eu me senti tão mal com essa situação. E eu falo com meu filho sobre isso desde os 4 aninhos dele, de uma forma muito didática, porque ele me perguntou, mãe, como que eu fui parar na sua barriga? Eu falei, filho, olha aqui, eu mostrei um vídeo para ele de como o esperma encontrou o óvulo. Eu fui Olha muito só. didática para ele. Até que um dia ele perguntou, mas como que esse esperma entrou aí dentro? Daí a Aí. coisa engrossou. É. Mas daí eu também, ele estava num processo de maturidade maior para entender que foi aos 7 anos. Sim. Olha só, de 4 anos é essa informação. Daí eu fui dando essas informações de uma maneira muito, muito natural, para não virar algo reprimido, ou então pornográfico, ou impróprio, mas que ele pudesse entender, sabe? Então eu vejo, nossa, que fácil foi isso para mim ser mãe hoje, ensinar isso dessa forma para o meu filho, porque que bom que eu pude ensiná-lo, porque eu não tive esse espaço com os meus pais. E como foi doloroso para mim, como foi vergonhoso para mim. Então, hoje eu vejo que os adolescentes eles podem ter essa linha de comunicação mais direta com os pais. As escolas estão abordando isso de uma maneira muito mais didática. Sim. Então, eu vejo que nós estamos vivendo na era da informação, da comunicação, e isso tem que ser muito bem direcionado para que os jovens possam crescer de uma forma mais saudável, sabendo os prós e os contras de acessar determinados conteúdos impróprios, mas melhor forma de a gente educar colocando esse respeito entre o homem, entre a mulher, entre a sexualidade, e ensinar os riscos, ensinar o que é, a responsabilidade, que é dessa forma que eu tento ensinar o meu filho todos os dias. Então, eu acredito que nós estamos vivendo na melhor fase do mundo. Porque eu fico imaginando a minha avó, o que ela sofreu com isso, minha mãe, até o assunto sobre menstruação era tabu, né, Roberto? As pessoas menstruavam, estavam achando que estavam machucadas, muitas mulheres saíam correndo, achando que estavam morrendo, porque não sabiam o que era a menstruação, o que é a mudança dentro de um corpo de uma mulher. As mães não ensinavam. Então, olha quanta coisa, né, nós evoluímos. E agora a gente só precisa evoluir nessa questão de ser mais humano. Isso aí nós precisamos prestar mais atenção e realmente cuidar mais dessas mulheres para que a gente possa acabar de uma vez por todas com essa violência contra a mulher. Tá bom.
Agora vou bem direto ao assunto, porque tomara que você não me esgane. Mas é o seguinte, Leilani, TPM é um assunto sério, é uma desculpa, é uma frescura, ou é algo que os homens deveriam se interessar mais em saber? Atinge a todas as mulheres de maneira igual, Leilani? Não é de maneira igual, não. Tem umas que sofrem demais, que precisam até tomar medicamento, ficam até internadas no hospital. Então, não é besteira, realmente acontece. O corpo da mulher, eu falo que são 4 mulheres em uma só, porque nós temos 4 fases lunares. Então, realmente muda o sistema imunológico, muda os hormônios, altera o estado de tensão, de estresse, incha o teu corpo, mexe com o intestino, altera as mamas. Olha, vou falar para você, só mulher para aguentar isso. Porque o homem de TPM, eu tenho certeza que ele queria testado para não fazer mais nada, ficar debaixo de coberta, comida na boca, chazinho e bolsa de água quente na barriga, porque realmente dói, Roberto, dói. E quanto mais você tem o intestino desregulado, quanto mais uma alimentação longe de ser natural e saudável, quanto mais você tem o eixo que a gente fala do intestino, o cérebro desregulado, quanto mais alterações hormonais, metabólicas, quanto menos atividade física, tudo isso altera, tá? E aumenta as percepções de dor. Então, atividade física, boa alimentação, esse gerenciamento todo do seu estresse, tudo isso ameniza essa situação para a mulher. Mas realmente incha demais, sangra, tem muitas mulheres que chegam a ter hemorragia, então não é uma besteira. Por isso que nós precisamos ser cuidadas e respeitadas. E fora aquela questão que a gente tem que aguentar que fazem bullying com a gente, falando que a gente é mal-humorada, que a gente tá horrível, Sim, insuportável. sim. Mas eu queria ver vocês aguentando esse corpo sangrando e não morrendo todo mês. E aquela mudança em tudo que você fica, não consegue nem raciocinar, às vezes, tem dor de cabeça, tem dor no corpo, tem dor em tudo. Então, realmente, é o momento que a mulher precisava, Roberto, como lei, ter alguns 3 dias só para ficar quietinha. Ela poderia ter o direito concedido a ela de ficar deitadinha em casa, porta fechada. Quem tem enxaqueca para ficar no escuro dormindo um pouco, chazinho, 3 dias. Porque daí ela pode recuperar mais rápido tudo isso. Agora, imagina essa mulher que ela já está até tomando injeção para não menstruar, porque ela já acha que o menstruar já é falta de produtividade. E tem muitas empresas que já falam, ih, está menstruada. Ixi, é como se a mulher daquela semana nem Exatamente, prestasse para fazer exatamente. nada, não Aham. é? E eu conheço mulheres que tomaram injeção para secar o seu útero, vamos falar dessa forma, secar o meu útero, para não ter mais esse incômodo. Então ela já acha a menstruação um incômodo. Para quê? Eu não quero ter filho, como se fosse só para engravidar a menstruação. Ela despreza essas fases da mulher, ou seja, ela já está anulando o feminino dentro dela. Isso não é saudável. Ela vai ter outras doenças relacionadas a essa energia que ela já está bloqueando, que deveria ser saudável e natural, deveria ser uma bênção para ela, deveria agradecer. Que bom que estou menstruando. Cada vez que você menstrua, é uma renovação dentro do teu corpo. Uhum. Ela deveria ver dessa forma, mas não, ela já acha isso como uma maldição. Então, olha como o nosso feminino foi tão ferido há tantas décadas que nós estamos olhando para a menstruação como uma maldição. Eu não É. quero engravidar, não quero sangrar, não quero ter filho, não quero mais nada. Isso aqui só presta para me deixar com dor de cabeça, com cólica o dia inteiro. Isso eu não posso trabalhar, não posso fazer isso. Então, é muito sério isso, esse comportamento das mulheres. Uhum. Porque eu vejo a menstruação como uma bênção. Eu me lembro como eu queria ser mulher. Eu lembro que eu ia na casa das amigas da minha avó, da avó Geni, tadinha, ela faleceu no Réveillon, saudades dela. Ela falava assim, as amigas: E aí, Geni, a Leilani já quebrou a tigelinha? E eu ficava roxa, porque eu falava: Que raio de tigela é essa, entendeu? Que eu tenho que quebrar. Porque Uhum. toda vez que eu ia na casa das amigas, o assunto era esse. É.
E aí? E aí? E aí? Eu falei: "Meu Deus, eu quero logo esse negócio", porque eu desejava ser mulher. Eu queria parar com esse negócio dessa pergunta constante, como se fosse algo que eu tinha que se eu não tivesse isso, eu estava em débito com alguma coisa, né. Então, olha, eu confesso que eu desejava ter a minha menarca o quanto antes. E veio para mim a minha primeira menarca ali com 12 anos. Então eu fiquei tão feliz, Roberto. Eu falo, se você me perguntar qual o dia mais feliz da sua vida, eu lembro que foi o dia que eu menstruei. Olha que coisa mais maluca, É porque isso para aí. mim foi um marco. Foi assim, agora eu sou mulher. É. E para muitas mulheres, Roberto, isso é um inferno. Tem mulheres que me falaram que quando menstruaram foi um susto, foi um momento traumático, ou assim, que ódio, agora eu vou ter que usar isso pelo resto da minha vida. Que ódio. Então, olha só como que é importante, até quem é mãe de menina, preparar essa mulher para receber esse momento, essa bênção. Porque se você tem uma menstruação regulada, você tem um ciclo regulado, você tem saúde, você tem vitalidade, você tem os seus hormônios regulados, você pode gerar vida. Então, eu ensinar às nossas filhas que isso é uma graça divina. Não é uma maldição. Isso é muito importante. É isso aí. Lelê, no século passado, e não faz muito tempo que nós mudamos de século, era muito comum o que nós chamávamos de guerra dos sexos. Não é? Os homens, em determinado momento, tinham mais prevalência em algumas atitudes, do ponto de vista laboral, profissional, as mulheres foram se acertando mais, etc. E hoje, com essa exposição quase que diária e permanente de homens e mulheres nas redes sociais, o que você diria em relação à guerra dos sexos? Ela continua, ela desapareceu, ela está mais forte, homens e mulheres conseguem, e agora eu não estou falando necessariamente do ponto de vista afetivo, estou falando, né, do ponto de vista social. Homens e mulheres estão se acertando mais hoje em dia ou não? Existe um grande movimento nas redes sociais de grandes homens, mentores, mostrarem o papel do homem e combater essa bandeira do feminismo, né? Ah, porque a mulher tem que ter o espaço igual do homem, tem que ganhar como homem, porque mulher é suficiente sozinha, a gente não precisa de ninguém. Mentira! É um monte de besteira isso, porque nós precisamos. Porque os homens, eles são feitos para trazer a segurança para essa mulher, para cuidar dessa família. Nós nunca seremos o bastante o tempo todo. É aquilo que eu falei, nós menstruamos, nós não temos testosterona como ele. Eles são energia solar, a gente é lunar, é completamente diferente, totalmente. A compatibilidade disso é perfeita. A gente se encaixa nisso. O que ele tem, eu não tenho, ótimo, é o que eu preciso para ter uma família, para que a gente possa ser feliz, para ter essa completude, né? Então, nós precisamos do homem, sim, o homem precisa da mulher, sim, mas nós precisamos estar inteiros. Não é buscar no outro aquilo que me falta e vice-versa. Não, são duas pessoas inteiras. Eu sempre falo isso, e não fragmentadas, porque senão a gente está se relacionando pelas dores, pelas carências, pelas faltas, e isso geralmente não dá certo. Mas eu vejo que diminuiu bastante essa briga da mulher batendo no peito, porque eu sou. Porque existe um grande movimento nas redes sociais de homens ensinando homens a cuidar dessa plataforma de segurança familiar, a ser homem, e não esse bando de red pill que fica aí usando mulheres só o seu prazer, trocando de mulher que nem troca de roupa, ou então se gabando por levar uma vida com carro importado e não ter ninguém para sustentar, muitas vezes morando até com os pais para não gastar. Então, existe sim um movimento ensinando o homem a ser homem, mas aquele homem de testosterona, aquele homem que vai caçar, traz a caça para a mulher cozinhar. E também está havendo um movimento das mulheres voltarem para casa e valorizar o valor que elas têm para a família, de repente não trabalhar, mas cuidar de seus filhos, gerar vidas, aumentar os herdeiros dentro de casa, e não simplesmente eu vou ter um filho só e botar na creche. Não, existem esses homens que estão valorizando o papel da mulher dentro de casa, porque eles estão voltando a ter cada um no seu lugar.
para que possa ter família de novo, porque tá cada vez mais difícil os homens saírem das casas dos pais, adotarem uma postura de homem provedor, querer assumir a plataforma de segurança familiar, ter filhos, cuidar dessa esposa, sem exigir que ela trabalhe, porque a jornada de uma mulher, Roberto, se eu trabalho fora, eu tenho que voltar, eu tenho que preparar almoço, botar na mesa, dar banho nas crianças, olhar a lição, preparar a lancheira, colocar os filhos no banho, cama, e o homem está ali. Ele foi, trabalhou e voltou. A mulher foi, trabalhou, voltou e continuou trabalhando. E é por isso que nós estamos adoecendo. Mas eu estou vendo um grande movimento de homens, quando eu falo homens, é homens, não meninos fantasiados de homens, não é os princesos, né? É Uhum. homens que estão valorizando essa mulher matriarca, porque eles estão assumindo o papel de patriarca. E é um desses que eu quero, tá? Eu quero um desses. Não, é interessante você falar isso aí, viu? Porque nós estamos na Semana da Mulher e o que mais a gente acompanha, né, são aquelas reportagens extensas, né, mas o que predomina, lamentavelmente, ainda é essa contraposição entre o machismo estrutural que nós temos na nossa sociedade, mulher sendo enganada o tempo inteiro, Isso, os homens tentando tirar proveito das mulheres em todos os aspectos, todos. financeiros, sexuais, afetivos, enfim, realmente virou algo muito, muito sem graça. Bom, nós vamos para a penúltima pergunta, Lerani. Essa aqui é relativamente fácil. Ah, me diga uma coisa: as mulheres se deixam enganar mais do que os homens? Ou seja, se você tiver que escolher mulher ou homem para enganar, você vai na mulher porque é mais fácil ou não é regra? Eu não sei se existe uma facilidade maior na mulher, mas as mulheres, eu acho que por muito tempo eu fiquei no arquétipo da inocente. Então, isso é como se a gente tivesse uma certa cegueira para a maldade. A gente cai em alguns contos. E eu demorei para ter essa maturidade psíquica. Eu tomei muitos tombos, acreditei em muitas pessoas. Isso no trabalho, qualquer relacionamento, de amigos, tive muitas amigas falsas, que na frente era uma coisa, por trás era outra. Eu já tive muito patrão abusivo, relacionamentos abusivos onde eu confiava e a pessoa me traía ou mentia. E daí eu acredito que era uma imaturidade também minha. E falando de arquétipos, Jung fala muito disso, são 12 arquétipos, nós temos essas 12 forças psíquicas dentro da gente. Só que isso daí tem que atingir esse nível de maturidade psíquica para você subir e elevar essas frequências mais elevadas. Então, a gente às vezes permanece muito nas frequências baixas, onde a gente sempre acaba se tornando vítima de alguma situação. A gente acaba caindo em algumas ciladas. E eu fui muito inocente por muito tempo. Eu acreditei muito nas pessoas. Eu acreditava demais. Então aprendi uma coisa, a nunca mais acreditar naquilo que as pessoas falam, mas observar o que elas fazem. E eu percebi que eu precisava aprender muito mais sobre a vida, me autodescobrir, me autoconhecer. Estudei psicanálise, estudei neurociência, comportamento humano, para entender e para poder melhorar como pessoa e para poder me tornar uma pessoa mais impermeável, porque eu não tinha essa barreira de proteção. Parecia que tudo que vinha eu pegava, carrapato, pulga, percevejo, tranqueira, traidor, mentiroso. Então, eu falei que eu tive que elevar a minha maturidade psíquica para que eu pudesse ter um pouco dessa, não é maldade, mas é uma intuição a mais, uma camada a mais ali de expertise para entender, observar a sombra do outro. Então, eu não tinha isso, eu não entendia muito a psique humana. E eu falo o quanto isso muda um jogo, tá? Porque tem pessoas que nem conseguem interpretar esse papo que eu tô falando agora. Falar de arquétipos, então, a pessoa nem imagina o que é. Mas é onde muda o jogo, e quando a gente estabelece relacionamentos saudáveis e a gente domina esse assunto, a gente não julga mais as pessoas porque sabe que ela não tem maturidade psíquica para aquela conversa, e tá tudo bem. E você também sabe administrar muito bem as situações, porque você já cresceu e expandiu o seu nível de consciência, e tá tudo bem também.
Então, eu falo que por muito tempo eu fui inocente. E o fato da gente ser inocente, a gente só cai em enrascada. Dura que não tem manual para isso, né, minha amiga? Dura Não. que não tem. Você tem que aprender meio no laço ali, no dia a dia. Bom, Elani, o que te deixa feliz? O que me deixa feliz é quando o que eu falo e o que eu faço estão em congruência. É muito gostoso isso. Eu fico feliz. Quando eu tenho congruência naquilo que eu estou sentindo, naquilo que estou fazendo. Eu gosto de ter a minha vida saudável. A minha psicóloga uma vez me perguntou isso: o que te deixa feliz? Levar uma vida saudável me deixa muito feliz. Comer uma comida saudável, ter um papo como esse saudável, sabe? Pessoas que me acrescentam, me convidam para elevar o nível. Então, momentos que eu tenho para mim em silêncio, poder estar em contato com a natureza, poder ter tempo com meu filho me deixa muito feliz. Porque se eu não tivesse esse tempo com meu filho, de ser mãe, eu não seria feliz. Então, estar em paz me deixa feliz. Então, estar bem nesse estado de presença, equilibrando o meu físico, meu mental, meu espiritual. Porque quando essa roda não gira, Roberto, eu não fico feliz. Então, daí eu sei que eu tenho que buscar esse equilíbrio, né? Porque a vida não é estática, né? Não existe equilíbrio todos os dias. Porque a vida é dinâmica. Mas o que a gente precisa é todo dia ter essa autoobservância. Como estou me sentindo hoje? Qual é a emoção? Por que eu estou assim triste? Ok, convide a tristeza para entrar, permita que ela encontre saída, assim como ela entrou, ela encontra a porta de saída, e tá tudo bem. Hoje é um dia que eu quero ficar mais introvertida e tá tudo bem. Então, valide as emoções, mas o que me deixa feliz é isso, é uma vida congruente, em equilíbrio, físico, mental e espiritual, estar alinhada com Deus, com meu propósito de vida e ser uma pessoa que fala e faz, autêntica. Brava, hein? Muito bem, muito bem. 12 perguntas para a treinadora física Leilani de Paula e comportamental, participando da estreia aqui do nosso Farol Nacional, agora Farol Nacional. Leilani, é sempre um prazerzaço ter aqui você conosco, né? Espero mais uma temporada, né? De muito ensinamento para a gente transmitir para as pessoas, né? De muita experiência. Experiência de vida a gente vai acumulando, vai compartilhando, isso é muito bom também. Minha amiga, mais uma vez, muitíssimo obrigado, uma ótima sequência de semana, um ótimo ano aqui para nós, aqui no Farol Nacional agora, e até uma próxima, até quarta-feira da semana que vem. Até quarta-feira, e é sempre um grande privilégio estar com você mais um ano, mais uma temporada, e que venham as próximas. Valeu. A gente segue por aqui, amanhã tem mais Farol Nacional para você.